Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, Abacuque. Enquanto você vai vendo aí a sarça ardente de Moisés, nós vamos abrir o texto. Abacuque é o livro evangelístico do Antigo Testamento. Abacuque, vamos dizer assim, é o Paulo da época apostólica, é Lutero da época da Reforma. Tocai a trombeta em Sião, o sino da estação está anunciando, ele vem. Eu ando meio esgotado fisicamente. Tenho trabalhado muito, andado muito. Aí quando chega na sexta-feira, a gente tá meio cansadinho, esperando que a tarde chegue para que a gente possa repousar e descansar um pouco. Deus disse a Moisés: fecha a boca, Moisés, deita e descanse. Moisés, ainda resmungando, foi para a cama. Sabe, eu não quero polemizar, mas eu preciso falar uma coisa. Abacuque. Hoje, Abacuque. Eu estava lendo em casa, e em casa eu tenho duas fontes principais: a Bíblia Pastoral da editora Paulus, edição editora católica, e a Bíblia na linguagem de hoje, narrada pelo inconfundível Cid Moreira. Eu gosto da versão da editora Paulus. Eles chamam Jeová de Javé, Deus de Javé, assim como as testemunhas de Jeová chamam Deus de Jeová. A versão católica tentou emplacar Javé. Alguns falam, mas é bem raro. Mas não é esse o problema dessa Bíblia. E eu lembro de ter usado essa Bíblia nos anos 90. Só que na época eu não percebia o que eu estou percebendo hoje. Será que é porque eu estou mais tiozinho? No comentário de Abacuque, que eles escrevem Abacuque com C, Abacuque, é dito, é falado que o pobre precisa se unir, e é isso que é a mensagem principal de Abacuque. Como eu já disse, eu gosto das introduções, até leio algumas aqui. Ai, desculpa. Mas eu preciso falar para vocês.
É uma versão militante. É da época em que a teologia da libertação estava bombando no Brasil. Anos 90, quando a petralhada estava se preparando para dominar o Brasil. E quando eu digo a petralhada, eu nem falo daquele que chamam de partido político. Eu estou falando dos povos à esquerda do mundo. E olha, eles conseguiram tanto sucesso em implementar esse pensamento, é um pensamento comunista, mas é um comunismo meio chinês. É um domínio que prioriza a produção. É um domínio, é um comunismo capitalista. Aqui no Brasil não deu certo. O comunismo ficou só no comunismo mesmo. Porque o capital não veio. Tá certo que a boa parte dessa culpa é nossa, porque o Brasil ele não se preparou para os investimentos externos, assim como fez a China. Então o Brasil tem, desde do início do século XX, o Brasil tem demonstrado pensamentos eu queria inventar uma palavra aqui, mas porque tem palavras que eu não quero falar aqui, mas é aquele pensamento popular que prega a liberdade, mas faz justamente o contrário. Para citar um exemplo, quando se criou o Ministério do Trabalho, a ideia era que o trabalho seria priorizado. Pois é, hoje o Ministério do Trabalho é apenas mais uma das estruturas pesadas nas costas do trabalhador, assim como o SUS, assim como o MEC. Então são estruturas que nos pesam nas costas, que foram nos jogadas no início do século. E esse é um pensamento que foi muito propagado nos anos 90, especialmente por essa versão chamada edição pastoral. Quem é que adquiria as edições pastorais? Os professores de catequese, os párocos das igrejas, os líderes comunitários. E esse pensamento comunista de precisamos... Bom dia! Precisamos dar a nossa liberdade para alguém, para que ele cuide de nós. Então esse é o pensamento que imperou durante todo o século XX e que inaugurou o século XXI com toda a pujança. Ontem eu estava vendo um vídeo onde o Alexandre Garcia estava sobre uma estátua de Marquês de Pombal. Então o povo português
homenageia, ovaciona Marquês de Pombal. Qual a obra que Marquês de Pombal fez no Brasil? É uma obra paradoxa. Ele acabou com os jesuítas, o que no primeiro ponto de vista é bom, porque os jesuítas eles nasceram para perseguir. Só que ao atirar no que viu, ele acertou no que não viu. O que ele não viu? Os jesuítas tinham estruturado o primeiro sistema de educação brasileiro, que poderia ter dado certo. Por quê? Com o sistema colocado nacionalmente, mas com liberdade para que cada paróquia, cada região tivesse a sua escola, o seu modo de ser, de ensinar, talvez cérebros valiosos seriam vistos hoje, caso a Companhia de Jesus não tivesse sido expulsa do Brasil. Na verdade, eles foram extintos. Depois, mais tarde, teve um padre de Roma, não sei se foram poucos anos ou 2 ou 3 décadas depois, ele restituiu a Companhia de Jesus. E pasmem, quem é que está mandando no mundo hoje? Quem é que manda aqui? A Companhia de Jesus. Por meio de seu mais ilustre representante, Sua Santidade, o Papa Francisco. Qual foi o seu maior feito? 2017. A reforma de Abacuque fazia 500 anos. Houve uma grande festa em Roma. Estamos comemorando. Não há mais protestos, não há mais protestantes. Quer dizer, o povo acredita assim. Então a gente não pode chutar o balde e colocar todo mundo na mesma bacia. O povo que estava lá comemorando tinha um protestante de todas as regiões do mundo. Ai, que legal, acabou o protesto. Acabou não. Ele foi subjugado. Enquanto o povo comemorava o fim da reforma, o Vaticano, ao erigir um busto de Lutero, comemorava o fim dos reformadores, dos quais Lutero foi um dos principais. Essa é a minha leitura da obra que está sendo contada aí. E digo mais, esse pensamento comunista, esse pensamento de precisamos tornar tudo comum para que haja justiça social, isso é balela. O comentarista aqui fala que os povos precisam se unir para combater os ricos. Balela. Pobreza e riqueza não são
dois polos opostos, um sendo a verdade absoluta, o outro a mentira absoluta. Quando Jesus viveu na terra, ele aprovou pobres miseráveis e condenou ricos formidáveis. Que ao contrário também é verdadeiro. Ele aprovou ricos formidáveis e condenou pobres miseráveis. Por quê? Jesus não está preocupado com a briga, a luta de classes. Ele só disse que é a tônica do Evangelho de Jesus: dê pão a quem tem fome. Não é de arma, como diz o profeta. As suas espadas vão ser transformadas em enxadas. Então não dê arma ao miserável, dele enxada, para que ele possa cavocar o solo e tirar dela o sustento. Então hoje nós somos pobres, mas não é essa a pobreza que Jesus tinha na mira. Não. A pobreza que Jesus tinha na mira na época eram aquelas pessoas totalmente desvalidas, que não tinham força e nem apoio de trabalho. As viúvas, os aleijados, os mendigos, quem não estava nem aí para nada. Hoje, graças a Deus, a história mudou. Você não tem mais mendigos e aleijados jogados pela rua. Por quê? A sociedade acampou essa causa. Então só está jogado na rua os desvalidos, pessoas que perderam a esperança totalmente. Porque quem tem um pouco de força nos músculos, assim como o povo da época fazia, eles saem e na jornada do dia eles ganhavam seu pão. Muitas vezes eles penhoravam a capa que os cobria, dava para um patrão que dava um dinheirinho que ele ia lá se virar e ganhava o dia. Voltava à noite, ele ia lá, pagava o patrão e pegava a sua capa de volta. Jesus diz: quando acontecer do pobre não conseguir resgatar a capa, não retenha, devolva para ele, porque a capa que o pobre é o seu leito na noite. Só para encerrar o pensamento, é que o meu pensamento divaga bastante. Eu estava pensando o que falaria, e então me veio o mandamento não matar. E eles tiram de nós até o significado primário das palavras. Deus disse: não matarás. Eles falam hoje: nós não vamos matar, nós vamos descontinuar a vida. Ora, tá certo que eu só tenho 2 neurônios, um aqui e outro aqui, tico e teco. Mas descontinuar a vida não é a mesma coisa de matar. Comunidade não é sinônimo de favela. Falar que o favelado está na comunidade vai fazer diferença para ele? Eu morava na comunidade. Mas não mudava o modo de denominar. Só que eles nos roubam tudo.
Eles inventam termos para nós. E tem que ser assim. Esse é o novo normal. Perdão, eu me alonguei demais. Por que eu estou falando isso? Porque a luta, a nossa luta, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades do mal. O sanguinolento Satanás está lutando contra nós. E humanamente olhando, como o Abacuque aqui viu, parece que eles estão ganhando. Porque quando você olha no mundo, faz um exercício, se afaste, olhe de longe. A impressão que dá é que os dominadores da terra estão vencendo. Falta apenas uma ou duas jogadas para que os nossos braços sejam atados como pernas de frango quando vai mudar. Quando vai mudar, sair a mudança, as mamães não amarravam as perninhas das galinhas. Nós estamos assim, perninhas amarradas. Mas precisamos saber que Deus, o grande Criador, o vigia das pessoas, está no controle de tudo. Em última instância, Ele está no controle de tudo. Eu estava ouvindo Jó hoje de manhã. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou ouvir Jó. Até da hora de sair de casa. Jó era inocente. Jó culpou a Deus pelo flagelo que sofria. Jó estava errado, mas Deus não o condenou por estar errado, porque Deus sabia que em última instância é Deus que comanda tudo. Ele autorizou Satanás a fazer o que fez. Ai, até me perdi em tantas divagações. Ai, ai, ai. Nesta sexta-feira, hoje é 17 de maio, já estamos indo para o meio do ano. Olha o título aqui da Bíblia de Promessas. A iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus. A intercessão do profeta Abacuque. Caldeus são Babilônia. Então Babilônia vai subjugar Judá. Enquanto Samaria subjugou, enquanto a Síria subjugou Samaria. Então tenha isso em mente. O reino de Israel eram 2 tribos embaixo no sul e 10 tribos no norte. As 10 tribos do norte se perverteram, chafurdaram no pecado. As 2 do sul também se perderam, mas não chafurdaram tanto. As 2 ações, tanto do norte como do sul, redundaram em cativeiro. O peso que viu o profeta Abacuque, o peso aqui é a justiça de Deus, a sentença de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência, e tu não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim?
há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O juiz ímpio está julgando mal aqui as causas. Por isso o juízo sai pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando vos for contada. Porque eis, já é Deus respondendo para Abacuque, eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Os caldeus aqui são os povos cujo líder era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí o profeta responde: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, acho que é Deus falando ainda, que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Assim os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Eles vão zombar dos príncipes, dos nobres. Foi o que fez Nabucodonosor. Atou todos a milhares e levaram cativos para a Babilônia os reis, os príncipes, inclusive Daniel e seus amigos, que eram príncipes. Então passará como o vento e pisará e se fará culpado, atribuindo poder aos seus deuses. E Nabucodonosor se engrandecerá e louvará a si mesmo como Deus. Não és tu que sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos? Ó Senhor, para juízo opuseste tu, ó rocha, fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Gente, essa linguagem é muito difícil. O que ele está falando aqui? Vamos trocar em miudinhos. Senhor do céu, o senhor está me dizendo que vai suscitar os caldeus contra nós. Peraí, eu sei que o senhor é bondade, o senhor é pura misericórdia. Está chamando Nabucodonosor de seu servo. Pai, o senhor esqueceu que essa nação é cruel. Eles são piores do que nós. Nós estamos em pecado, reconheço. Mas os babilônios
Misericórdia, Senhor. O Senhor vai pegar um povo pior do que nós para nos castigar? Foi isso que Deus fez. Ainda chamou Nabucodonosor de seu servo. Ai, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Isso aqui pode ser uma resposta de Deus. É horrível mesmo. Mas de Babilônia vai sair o seu juízo. De Babilônia virá o juízo sobre Judá. De Babilônia é juízo e grandeza. De Babilônia virá a grandeza. Sim, porque Babilônia levou cativo Judá. E entre eles, Daniel. E Daniel mostrou para Babilônia, para Nabuco, o rei, a grandeza de Deus. Ele disse: quem é que manda aqui? É Deus, não é você, ó grande e poderoso, cabeça de leão. Seus cavalos são mais ligeiros, eles todos virão com violência. Então passará como um vento. Ora, eu sei, Senhor, não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu Santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízos ou pudeste, e tu, rocha, ou afundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos. Aí Deus fala sobre os babilônios, que aqui é os caldeus. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. O que eu responderei quando eu for arguido? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Toma bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo. Não passa aqui os carinhas de bicicleta? Eu tenho que escrever numa tábua aqui em cima. Escreva forte, para que leia quem passar correndo, mesmo de bicicleta. Para que possa ler quem passar correndo, porque a visão ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui tem uma promessa messiânica, né? Tardará, ele não demorará. Jesus, a libertação virá. E aí o que era para escrever nessa tabuinha? Foi o que Paulo escreveu, foi o que Lutero escreveu na porta do castelo de Wittenberg. Escreveu assim, ó: o justo viverá pela fé. Para de indulgências, para de cobrar por sacramentos, etc. e tal. Então, foi o que Abacuque colocou aqui. O justo vai viver pela fé. Peregrina. Que belo caminhão. Adeus, peregrina. Vai viver pela fé. Não te importas que povo eu estou levantando contra ti. Tenha fé
seja justo. Mas aí não há um justo sequer. Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. E ele fala que vai viver pela fé. Não há um justo sequer, mas só haverá vida pela fé. É um contrassenso. Não, porque aqui está a promessa de Jesus. Se Jesus tardar, não te esmoreças, porque ele virá. O justo viverá pela fé. Fé na justiça de Cristo. Se nós não temos justiça, vamos vestir a justiça de Cristo, porque ela nos protege. Então, ainda no capítulo 2, ele fala assim, ó: apesar de todas essas agruras, a cidade, apesar de toda essa guerra, toda essa perseguição, todo esse tipo de morte, haverá um dia em que haverá justiça. E esse verso aqui, parece que eu já li ele em Isaías também. Ou foi Jeremias? Estou confuso. Porque tá até grifado aqui, ó, porque isso aqui é uma Bíblia de promessas. Tá vendo aí a promessa? Ó. Porque a bondade do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Gente, esse verso ele está introjetado em mim. Desde que eu li esse verso, não sei qual foi o profeta que eu li primeiro. Acho que foi Isaías, não lembro. A glória do Senhor vai encher a terra. Você está vendo a desgraceira para um lado e para o outro? Não te importas, porque a glória do Senhor vai encher a terra como as águas enchem o mar. Está ficando tarde. Aqui no final ele faz uma confissão que a gente tem que fazer também, apesar de estar ficando tarde. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu em mim, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não haja uva, o produto da oliveira minta, não haja azeitonas, e os campos não produzam mantimento, não tem trigo, nem cevada, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ainda que não tenha leite nem mel. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Parece uma poesia, não é? Ainda que não haja essa produção recorde mundial, 500 milhões de toneladas. O Brasil é campeão em produzir grãos. Ainda que não haja grãos no mundo, ainda que não haja água para beber. Eu gravei um vídeo ontem mostrando a nossa cisterna seca. Ainda que estejamos morrendo afogados,
Eu confiarei no Senhor. Porque, como disse Jó, o meu Redentor vive. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.